Como você comentou, Arthur, dentro da nossa tradição protestante, desde suas origens, aquela que se tornou hegemonizada ou hegemônica, cada vez mais deu a centralidade para a palavra, aquele que pode falar. A gente se orgulha muito, enquanto protestante, de que a gente pode ler a Bíblia, tem acesso direto para o texto bíblico, traduzir uma Bíblia para não sei quantas línguas, e a gente quer divulgar a palavra, mas as pessoas não têm liberdade para ler o texto. Quando você vai ler, você ouve a vozinha que está na sua cabeça, que é a reprodução do que você ouviu no domingo. E quem vai te ensinar o que a palavra diz é o pastor que tem monopólio sobre aquela palavra. Então, ele monopoliza e aquela palavra não é mais nossa. É dele, toda a minha leitura está mediada com essa voz, está mediada com esse cara, está mediada com esse negócio. Então eu não tenho autonomia para ler o texto. Essa dinâmica, ela impede ou dificulta que a gente consiga ter experiências populares muito conscientes. Porque tudo está em torno da leitura do texto. O livro virou um negócio muito importante. E não é o livro porque ele é um livro que media as nossas relações, que inspira a nossa vida. Não, é o livro porque ele diz o que cada um deve fazer. Mas em última palavra, em última instância, quando a gente tiver dúvidas sobre a palavra, quem vai decidir o que a gente vai fazer é o pastor. E aí esse monopólio ficou travado, a comunidade não tem como participar. E aí esse pastor, dentro das relações sociais, como elas vão se dando na modernidade, ou seja, ninguém tem culpa disso. É um processo social e histórico. Então não estou culpabilizando a pessoa ou os sujeitos envolvidos. É um processo que vai se convertendo para um modo de produção capitalista. Ou seja, todas as relações sociais, elas têm que estar baseadas num tipo de estrutura social que está baseada na exploração do trabalho e na produção de lucro, que vai ser absorvido e volta para esse ciclo. Todas as instituições que quiserem existir nessa sociedade, elas têm que se submeter a essa relação. Elas têm que aceitar o jogo. Porque se elas forem contra, esse modo de produzir, baseado na exploração do trabalho e tudo mais, vai botar essa instituição para fora. Então a escola, ela tem que funcionar para formar mão de obra para substituir a mão de obra seguinte. O hospital é para fazer o trabalhador voltar o mais rápido possível para o trabalho. Qualquer outra instituição que for aparecer, ela tem que. A estrutura jurídica ela é para proteger propriedade privada e ela é para punir quem tentar mudar essa estrutura. Então, beleza. Então, é assim que vai funcionar a dinâmica. E a igreja? Ela tem uma escolha. Ela vai aceitar o modo de produção capitalista ou não. Se ela não aceita, ela vai ser perseguida. Se ela aceita, fica de boa. Então, qual que é o papel que o pastor tem que desempenhar? Ele pode não perceber, ele não está consciente disso, mas o desempenho é: eu aceito essas relações e mantenho a minha vida aqui, pô. E aí a igreja está preservada, eu faço minha atuação, a fé continua, mas eu não vou enfrentar esse modo de produção. Tá aí. Por que majoritariamente vai ser liberal, no sentido econômico, de defesa do capitalismo? Porque se não for, vai ser perseguida, você perde sua função, a instituição vai ser colocada de lado. O pastor perde a função. Então, o grande lance é: qual que é o papel da igreja na reprodução social? Manter ela ou transformar a sociedade? Pode perceber, minha gente. O pessoal, a galera conservadora adora texto bíblico, desde que ele não fale sobre pobre. Porque se falar de dinheiro de pobre, ele tem que ver o contexto. Peraí também. Tem que ver o contexto do texto, o que ele está dizendo. Os outros textos não tem contexto. Você só pega, joga na cabeça de alguém e diz: olha o que a Bíblia diz, tal versículo e cospe. O do pobre, não, mas veja bem. Isso não é um efeito de bobeira, é porque está desempenhando o papel de manutenção da reprodução social, do modo de produção que está vigente, tá ligado? Então acaba sendo obrigado a fazer isso. E muitas vezes não é consciente disso. E aí uma provocação última, assim, que eu gosto de fazer com meus amigos conservadores, que ainda topam trocar ideia comigo, eu falo assim: gente, pô, mano, Jesus virou mercadoria. Aí eles: é verdade. É verdade, é verdade. Culpa da teologia da prosperidade. Eu falo: não, porque você na sua igreja faz a mesma coisa. Você transforma Jesus em mercadoria e vende no domingo. E tem que ser assim se você quiser manter essa ordem social. Você vai ter que pegar a tua mensagem, transformar ela em mercadoria, vai ter que vender, e a igreja vai ter que entrar na dinâmica de exploração do trabalho, inclusive do trabalho voluntário dos irmãos e das irmãs, que é o trabalho não pago que mantém a igreja de pé. E aí, pronto. Daí pra frente, você quer transformar Jesus em mercadoria? Não, então tem que ir contra o capitalismo. Só que se for contra o capitalismo, tá? Péssima notícia pra vocês. Então, tendencialmente vai ser liberal. Tendencialmente. Porque para poder manter a posição que tá ali. Tá o papel social desempenhado. Então, ó, uma contradição brutal que a gente tem que enfrentar, né? Vai saber como a gente vai fazer isso também.